Olá, muito boa tarde. Tudo bem, meus caros, minhas caras, minhas queridas? Como estão todos vocês? Imagino do fundo do meu coração que estejam todos bem maravilhosos, incríveis e fantásticos. Bom, vamos lá. Sou eu aqui novamente, João. Esse aqui é o nosso canal da Realize, nosso canal de evolução do conhecimento. E, como dito no vídeo anterior, hoje eu vim aqui para trazer um pouco mais de conhecimento para vocês, ainda falando sobre essa questão das emoções, de como elas mexem com a gente, de como elas nos moldam, como elas fazem da gente o que nós de fato somos. E aproveitando também, rápido agradecimento a todos aqueles que estão vendo, comentando, falando sobre o vídeo, mandando mensagens, mandando insights. Valeu, muito obrigado. E a todos os inscritos aqui do canal. E, conforme dito no nosso vídeo anterior, hoje eu vim aqui para abrir a roda para vocês. Oh, como assim? Tá maluco? Tem criança assistindo? Como é que você vira e fala assim que vai abrir a roda para todo mundo aqui? No meio do vídeo? Isso aqui é um canal sério, rapaz. Tá maluco? O que é isso? Calma, vocês já ouviram a voz da consciência de vez em quando falando assim no ouvido de vocês? Deixa eu acalmar aqui, ó. Calma. Senta aí e acompanha que você vai entender como é que é essa abertura da roda. Fica aí, fica. Bom, olha lá, hein? Olha lá. Pega bem esse negócio. Vamos aqui, vamos acompanhar. Vamos ver como é que é esse negócio de abrir a roda aí que ele tá falando. Tá meio esquisito esse negócio. Mas vamos lá, vamos acompanhar aqui para ver, né? Vamos lá. Bom, agora que eu já consegui acalmar aqui, minha mente maravilhosa, incrível e fantástica, vocês viram que a gente hoje está aqui no estúdio, né? No estúdio aqui da Bia Dzega, depois eu vou deixar na descrição aqui e vou fazer um comentáriozinho mais para frente a respeito do trabalho dela e de como ela também pode te ajudar nessa parada toda que a gente está falando aqui, de emoções, de sentimentos e sensações, etc. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui abrir a roda para vocês e muita calma nessas horas, calma. Eu preciso um pouco de concentração, deixa eu respirar aqui. Tcharam! Surpresas? Surpresos? Então, esta aqui é a famosa Roda das Emoções. Ela foi desenvolvida por um psicólogo estadunidense, como é a forma correta de se dizer hoje, chamado Robert Plutchik, em 1980. Caso vocês tenham curiosidade, vou deixar aqui, já estava na descrição do vídeo anterior, vou deixar na descrição deste vídeo aqui também, falando o nome dele, caso alguém queira pesquisar mais a fundo, para entender mais como é o funcionamento. Bom, esta é a roda das emoções desenvolvida por ele lá nos anos 80, por meio de muitas pesquisas e tal. Vou aproximar um pouquinho mais aqui, para que vocês possam ver, certo? Ela tem um formato de pétala, são 8 pétalas. Por quê? Ele classifica como 8 as principais emoções. E quais seriam elas? Aqui. A alegria, a antecipação, a confiança, o medo, a surpresa, a tristeza, o nojo, a raiva e novamente aqui a antecipação. Essas são as 8 emoções primárias, segundo o estudo feito por Robert Plutchik. Ah, mas por que tem tantas pétalas e tem... Porque é o seguinte, segundo o estudo de Robert Plutchik, ele faz aqui as combinações das emoções e estas vão dizer exatamente, vão dar nome, o nome correto àquilo que você está sentindo naquele momento. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, só para simplificar. Olha só, se você tem aqui alegria mais confiança, você tem amor. Se você está sentindo confiança e medo, isso leva à submissão, é um sentimento de submissão. E assim são as chamadas díades de sentimentos, né? E sensações e emoções que levam a um outro sentimento. Ou seja, é uma forma de dar vários nomes àquilo que você está sentindo, porque muitas vezes, deixa eu deixar aqui do lado um pouquinho, muitas vezes o que acontece? Você imagina que está com um sentimento, mas quando você se pergunta melhor sobre aquilo que está sentindo, fica uma dúvida, mas é realmente isso que eu estou sentindo? Eu estou com raiva mesmo? Ou é só uma sensação de desconforto? É só uma sensação que não me agrada? Algo que está me dando aquele nozinho assim no estômago, sabe? Esse tipo de coisa. Então,
O estudo foi criado e a roda das emoções foi criada com esse intuito de classificar melhor as emoções e a partir daí a gente poder saber melhor como lidar com elas. Mas deu para ver aqui, eu vou pegar aqui novamente a roda, vou mostrar a roda aqui de novo para vocês. A roda que tem um formato de pétalas, é engraçado, né? Mas conforme a gente vai avançando para o centro, né, da roda, com os nossos questionamentos sobre as emoções, nós tomamos forma dessas emoções mais intensas. E conforme nós vamos indo mais para fora da pétala aqui da roda, as emoções têm menor intensidade. Vou dar um exemplo aqui da alegria, que vindo aqui para o centro gera êxtase, né? Uma estasia, uma compulsão, algo forte, o coração bate acelerado. E quando vai para fora, a gente tem aqui a serenidade, que é aquela alegria mais contida, mais tranquila, ou seja, aquela sensação de bem-estar. Então, esta é a famosa roda das emoções. Mas o maior intuito desse canal é justamente trazer conhecimento, mas também simplificar o conhecimento. Poxa, João, como é que eu vou conseguir analisar as minhas emoções mediante esse tanto de coisa? Eu tenho que fazer combinação, eu tenho que fazer a fórmula de Bhaskara, eu tenho que subir, tenho que multiplicar, colocar chaves, colchetes, paredes. Calma, respira. Respira de novo e mais uma vez. Calmou? Baixou aí a frequência? Adrenalina? Então tá, vamos lá. A melhor forma da gente aprender a lidar com as emoções, além de dar nome a elas, é você se perguntar no momento em que você está sentindo, o que que te fez sentir aquilo? Qual foi, qual foi o momento, qual foi a emoção, qual foi o contato que te fez sentir aquilo? Por que estou sentindo isso? Se eu estou muito ansioso, né? Lembrando que uma tradução muito simplificada, ansiedade é excesso de futuro. Então, por que eu estou pensando tanto no futuro? Por que eu estou pensando tanto no que vai acontecer amanhã e estou deixando de viver o agora ou de planejar o agora para que isso não aconteça no amanhã? A melhor forma da gente poder aprender a gerenciar as nossas emoções é por meio de perguntas e perguntas simples, não é? É fácil fazer essas perguntas? Na maioria das vezes não. E sabe por que não? Porque a gente tem o hábito de não conversar com a gente mesmo, de não entender o que está acontecendo dentro da gente. Como eu coloquei num dos vídeos anteriores, as emoções nos moldam. Então, nós chegamos nesse ponto porque nós tivemos uma série de emoções e sentimentos e sensações que se acoplaram às nossas histórias e aí nós somos a história que nós contamos da nossa própria história. Entende? Então, quando a gente começa a aprender a como lidar e como gerenciar as nossas emoções, isso vale para a gente e vale para os nossos relacionamentos. Aí eu abro um pouco mais o leque e a gente vai falar de relacionamentos profissionais, relacionamentos interpessoais, família, relacionamentos amorosos, relacionamentos de colegas de trabalho, colegas de escola, colegas de futebol. Isso abrange uma enormidade de áreas. E nós temos, todo mundo aqui já deve ter visto um exame de eletrocardiograma, já? Ele não é assim, vai subindo e descendo conforme as batidas do coração, conforme o coração vai se movimentando, pulsando. E o coração também é um grande exemplo de um medidor das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ou será que vocês já alguma vez, ou vocês nunca tiveram uma sensação de que algo não estava legal e isso te provocou um medo, te deu uma certa angústia e o seu coração começou a bater mais acelerado? Ou que você estava prestes a receber uma notícia maravilhosa, incrível, fantástica, de repente a mulher que está grávida e ela queria ter o filho, o marido
que vai receber uma promoção, ou o rapaz que vai receber uma promoção, ou o rapaz que vai receber um sim da namorada, ou a namorada que está esperando, o rapaz está chegando com uma aliança para pedir em noivado. As situações são as mais variadas possíveis e todas elas estão carregadas de emoção, todas elas estão carregadas com sentimento. E quando a gente consegue minimamente aprender a olhar para esses nossos sentimentos, a gente consegue gerenciar melhor o nosso dia a dia e o nosso comportamento no meio, nesses meios todos em que a gente trafega. Pequena pausa e a gente volta para dar complemento nisso daqui. Então vamos lá, complementando. A melhor forma da gente. A gente não pode mudar aquilo que já foi feito. Passado, passou. E ele só existe na sua mente. Lembre-se sempre de se lembrar, de nunca mais esquecer disso. Ele só existe na sua mente. Aproveitando esse gancho, vou lembrar também que o medo. Poxa, quantas vezes você já teve medo? Medo desesperador, aterrador de alguma coisa e esse medo não se concretizou, isso nunca aconteceu. De uma maneira geral, o medo só existe na nossa mente, na nossa imaginação. É a mesma coisa, você não está acostumado a assistir um filme de terror, eu, por exemplo, e aí você vai assistir um filme de terror. E aí depois você não dorme à noite pensando naquilo. Mas aquilo é uma imagem, foi feita em estúdio, hoje em dia tem recursos gráficos, né, computação gráfica e etc. Talvez daqui para frente até inteligência artificial envolvida nisso. Mas aquilo foi tudo criado em estúdio. Então, fisicamente, ele só existe na tela, na película, não em outros lugares. E assim também é o medo. O medo é um sentimento, é uma sensação que é muito nossa e exclusivamente nossa, né? Então vamos lá. Sem mais delongas e sem mais enrolação, mas não é enrolação, é justamente para poder explicar um pouco mais sobre o que representam as emoções no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não se dá conta. As emoções nos moldam, as emoções nos trazem para este momento, nos fazem viver o momento ou abandonar o momento. O momento é o agora, é o presente. E dependendo de como está a nossa mente ligada às nossas emoções, nós produzimos um excesso de futuro ou nós ficamos centrados em muita coisa do passado. Excesso de passado. Depressão, excesso de futuro, ansiedade. Como é que a gente equilibra isso? Procurando focar o máximo possível no presente. E quando você sentir alguma dessas emoções, seja raiva, seja angústia, seja amor, seja alegria, seja decepção, seja até culpa, vergonha, toda essa gama de sentimentos que fazem parte daquilo que nós somos. Nós somos seres humanos compostos por sentimentos, né? Então nós vibramos nessas emoções o tempo todo, de alguma forma, e em todos os momentos. Como é que a gente lida com isso? De novo, se pergunte o porquê. Por que eu estou sentindo isso? Tem hora que vai ser difícil. Na raiva, na impaciência, né? Na inconformidade, na angústia, mas um exercíciozinho que é muito simples e vai ajudar bastante. Para. Respira fundo, bem fundo. E solta umas 3, 4 vezes e começa a se perguntar: por que eu estou sentindo isso? Como é que isso chegou até mim? O que ocasionou isso? De onde isso veio? Começa a se perguntar e quando tiver uma resposta, poxa, por que eu estou sentindo essa raiva? Ah, porque eu briguei com fulano. Tá, mas eu briguei com fulano por quê? Qual foi o motivo da briga? Ah, foi porque me irritou. Eu briguei, eu estou com raiva porque eu briguei com fulano, porque ele me irritou. Qual foi o motivo da irritação? É trazer para a consciência, é trazer para que você esteja no momento presente, entendendo o que está acontecendo com você. A partir desse momento, você vai vendo que a sua frequência nesse sentimento vai baixando, vai diminuindo, e você vai entendendo melhor como é que ele funciona e permitindo que ele fique apenas o tempo que você
autorizar que ele fique. Isso funciona para a grande maioria das emoções, para a grande maioria dos sentimentos e das sensações, nos seus mais variados momentos, certo? Então, assim, procure sempre pensar e analisar a você mesmo naquele minuto, naquele segundo. Isso vai ajudar bastante a você aprender a gerenciar as suas emoções. Gerenciar, controle emocional é algo que nos evolui para um patamar incrível, maravilhoso, fantástico. E isso faz muito sentido em todos os campos da sua vida. Porque a partir do momento que a gente se relaciona, que a gente gera conexão, lembra lá da Brené Brown, gerar conexão, se permitir ser vulnerável, depende do tempo, do dia, do momento. Às vezes é preciso a gente parar e entender o que está acontecendo para saber como agir e não reagir. A reação muitas vezes ela pode ser mais nociva, dependendo da forma como ela for colocada em questão. Então, mais uma vez, aconteceu, é algo muito intenso, tá indo muito para o centro da roda. Para. Respira. Calma, baixa a frequência. Se pergunta o porquê, o como que isso chegou até você, de que forma e de que forma você consegue lidar com ele daqui para frente. E se você precisa permitir que ele fique mais um tempo para você aprender com isso. A gente evolui quando a gente aprende a lidar com os sentimentos e com as sensações e com as nossas emoções. Controle emocional, lembre-se sempre de se lembrar, de nunca mais esquecer disso. E dessa forma você vai conseguindo equilibrar o seu dia a dia, equilibrar aquilo que você pensa, aquilo que você sente e como você vai agir quando isso acontecer de novo, porque eu te garanto, você vai passar por isso dezenas de milhares de vezes em toda a sua existência aqui. Então, aprender melhor a lidar com isso, melhor forma de viver com isso no seu dia a dia. Tá joia? Esse aqui é mais um conteúdo do nosso canal da Realize, falando ainda sobre as emoções, sobre controle emocional. Aguardem que no próximo vídeo vem mais coisa por aí. Semana que vem estamos de volta aqui no nosso canal da Realize, que é o nosso canal da evolução do conhecimento. Deu um branco aqui agora. E aproveitando esse gancho para falar um pouco aqui da Bia Dzega, procurem lá no Instagram, Bia Dzega, né, @Bia Dzega. Ela lida com make e etc. Vocês, mulheres, e também os homens, por que não? Quando de repente você está num dia que você não consegue se sentir amoroso consigo mesmo, quando você não consegue ter uma compaixão por você mesmo, dá uma olhada lá, tira um insight, se maqueia. Não, mas eu não vou sair, João. Não tem problema, se maqueia para você. A gente tem que aprender a fazer as coisas primeiro para nós mesmos e talvez em segundo, terceiro plano para os outros, mas principalmente para você mesmo. Então se sinta bem com você mesmo e às vezes a maquiagem ajuda nisso. E por que eu falo para os homens também? Poxa, às vezes passar um pozinho, passar um creme no rosto, nas mãos, né, deixar a pele mais hidratada, te dá uma sensação de jovialidade, né, uma sensação de bem-estar. Então, faça isso, procurem lá, @Bia Dzega no Instagram, mandem umas perguntas para ela também, uma caixinha de perguntas, mandem dicas, pedido de dicas para ela, e eu tenho certeza que ela vai conseguir ajudar muito vocês também, nesse sentido do bem-estar, de se sentir bem consigo mesmo e de amar a si mesmo antes de amar qualquer um depois. Tá joia? Beijo grande no coração de vocês. Nos vemos na semana que vem com mais um vídeo de alguma coisa sobre a evolução do conhecimento. E lembre-se, tudo começa com uma ideia que gera um pensamento, que gera uma emoção, que gera um sentimento e que gera ação e traz isso para o mundo físico, faz com que isso se torne realidade. Realize o seu canal de evolução do conhecimento.